É sempre uma alegria, né, a gente poder estar reunidos como irmãos, para que a gente possa ler um trecho da Palavra de Deus e pensar como é que isso é para mim hoje, não é? Se a Palavra de Deus não me inquietar hoje, eu estou lendo alguma coisa errada, ok? A gente precisa, é o livro que tem que me deixar inquieto com a minha vida. Eu tenho que ler essa palavra, apesar de ter acontecido lá, falar o que Jesus está querendo me dizer hoje. Então, domingo, nós vimos a terceira aparição de Jesus, lá na margem do lago de Tiberíades, né? Então, vocês imaginam a situação daqueles discípulos. Eles estavam parados, assentados, de frente ao mar. Vocês imaginem o que foi para esses homens, né? Que conviveram com Jesus 3 anos, andaram com Ele, comeram, riram, divertiram, viram tantos milagres, viram tantas coisas encantadoras. Jesus andou sobre o mar, multiplicou pão. Quanta coisa Jesus ensinou, quanta coisa Ele fez, quanta ressurreição eles viram. Então vocês imaginam o que foi o impacto da Sexta-feira Santa. Eles não conseguiram compreender, como até a gente não compreende. Mas precisava disso mesmo? Mas por que ele não reagiu? Por que ele podia ter reduzido todo mundo a nada naquela hora. Ele podia ter mostrado o que ele era. Mas por que ele não fez nada? Então, será que tudo isso que a gente viveu foi um sonho, uma ilusão? Vocês imaginam? Eles tiveram uma perda brutal. Então, eles estavam desolados, desorientados, completamente desnorteados, cansados, tristes, abatidos, igual a gente fica diante das nossas perdas. De quando você vive a morte de alguém perto de você, você fica meio desorientado depois que passa, né? Você fica abatido, sem noção. Estavam tão completamente sem noção. O sentimento que estava dentro deles era de desolação. Desolação. Que eles não sabiam o que fazer nem para onde ir. Estava sentado vendo o mar. Eles não sabiam o que ia fazer. Depois de tudo que aconteceu, eles não sabiam para que lado eles iriam. Aí Pedro falou assim: eu vou pescar, quer dizer, vou começar tudo de novo, né? Vou voltar à vida que a gente tinha, vou começar tudo outra vez. Aí eles falaram: então nós também vamos, não tem ninguém fazendo nada, vamos também. Vocês imaginam, eles pescaram a noite inteira. Conseguiram? Nada. Porque assim é a nossa vida sem Ele. É um cansaço e um trabalho que rende nada. E guardem isso. Rende nada. As redes continuam vazias. Isso é impressionante. A gente sem Jesus, o trabalho continua fatigante. Mas com Ele é diferente. Mas sem Ele, fatigante. Cansativo. O resultado foi nada, apesar de uma noite inteira tentando. Inteira. E o sentimento deles era de desolação. Cansados. Aí quando o dia está amanhecendo, tem uma pessoa parada lá na margem e fala: ô moço, você tem um peixe? Fala: não, nós pescamos a noite inteira, tentamos e não conseguimos. E é tão interessante Jesus, ele é tão encantador, né? Jesus, quanto mais você lê, quanto mais você encanta, né? Porque quando aqueles homens lançaram a rede, porque ele pediu, eles não sabiam que era Jesus, descobriram a partir do milagre. E eu fiquei procurando se alguém tinha uma explicação por que aqueles homens jogaram a rede. Porque eu, no estado de ânimo dele, alguém mandasse eu jogar a rede no cansaço, o que eu ia responder? Vem você e joga. Não é não? Eu nunca te vi. Você está lá na margem, entende zero de pescaria, que manda jogar para o lado direito, dizendo logo do lado direito. Não joga de manhã, porque os peixes sumiram, e só aparece de noite. De manhã a água já está transparente. Eu ia escutar ele, falar: coitado, não entende nada. Ele falar: vem você e pesca. Mas nem os papas, eu procurei nos papas para ver se eles iam falar para mim por quê, como, o que fez aqueles homens jogar a rede. Mas eles jogaram. Jogar a rede, eu confesso que eles brilharam, porque eu ia descer de lá e falar: não te conheço, não ia fazer nada. Mas o que encanta? Quando eles descem,
Jesus está sentado. Assentado, fez uma fogueira, brasa, cinza, assando pão e assando peixe. Muito bem. Eles se reúnem em volta de Jesus. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, lembra quais foram? Jesus está passando em volta do Mar da Galileia, Mateus capítulo 4. Jesus está passando e chama quem? Pedro, André, irmão de Pedro, e mais para frente ele andou um tiquinho, encontrou os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Quem estava com Pedro? Pedro, Tiago, João, que está em todas, né? A transfiguração, lá na hora do jardim de Getsemane, eles estavam em todas. Então eles estavam juntos, mais Natanael e mais Tomé. E tinha 2 sem nome. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Com a morte de Judas ficou? Ali tinha 7. Sempre que vocês forem ler João, fica ligado, porque João, nenhuma palavra não é sem sentido. Tudo tem uma interpretação para João. Então 7 é um número perfeito, porque ali os 7 reunidos com Jesus simbolizavam o novo povo de Deus, era a igreja. Mas tinha 2 sem nome. 2 sem nome podia ser a gente, ok? Podia ser um de nós que iria fazer o caminho e acreditar, né? Aqui na frente tem lugar, ó, caso queiram. E então é tão interessante, né? Porque Jesus consegue reuni-los, ninguém pergunta, porque sabia quem era. E naquele momento, Jesus recria o primeiro chamado dele, que foi também peixe, rede e mar, não foi? De novo, peixe, rede e mar. Só que dessa vez, né? Você imagina, esses homens estavam desolados, uma tristeza profunda. Quando eles encontraram Jesus, o que Jesus fez com eles? Reacendeu o fogo de amor deles. Jesus reacendeu tudo neles, deu para eles de novo a esperança, deu de novo para eles o sonho do reino, deu para eles de novo a missão. E naquele momento, Jesus reinstaura a comunidade dele. Ele começa de novo, mas de um outro jeito, né? Ressuscitado. Isso é belíssimo. Como é que Jesus, com aquele jeitinho delicado e doce, porque em nenhum momento que ele assentou com eles, ele deu alguma indireta para alguém? Ele não criticou nada. Ele não estava ali para criticar o fracasso de ninguém. Ele só amou. Então aquela doçura de Jesus, o amor de Jesus incondicional. Jesus restaurou aqueles homens. Pegou Pedro depois daquela fogueira que ainda lembrava quando ele negou Jesus, né? Jesus pega aquela situação de Pedro, passa no fogo, né? E Pedro sai com ele para uma conversa, um outro homem. Ele pegou o barro de Pedro e fez de Pedro uma pedra fiel. Num outro trecho ele fala com Pedro assim: Pedro, depois que você converter, você confirma seus irmãos. Depois que você converter, porque por enquanto não converteu não, depois. E assim, é impressionante a delicadeza, o cuidado. Ele pegou a turma de novo e falou: coragem. E isso é de uma beleza maravilhosa. Isso foi lá. E hoje? Será que a nossa caminhada de fé, nós que estamos todos aqui, por causa do ressuscitado, que é Jesus, será que ainda tem brasa aí dentro de nós? Para soprar e fazer um fogo arder? Ou será que a nossa fé está apagando? Está mais para cinza do que para ter brasa? Porque na verdade a nossa grande missão é segurar as brasas e sempre reacender o fogo. Como é que eu seguro as brasas? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou estar sempre podendo manter essa chama em mim? Porque se a gente não cultivar e não mantiver essa brasa para que o fogo sempre possa acender, a minha fé vai morrer.
E por isso que a nossa caminhada de fé, ela é um processo. Então, como é que eu vou dar conta de manter a fé? Hoje nós sermos testemunhas, hoje, assim como Pedro, Tiago, João, esses homens foram testemunhas dele, hoje somos nós que o mundo espera. Por mais que o mundo se diga agnóstico, ateu, laico, seja lá o termo que eles queiram usar, ninguém esquece, a partir de amanhã está todo mundo de olho no Vaticano para ver quem vai ser o novo Papa. Todo mundo de olho. Então nós somos cristãos, nós temos que levar a luz de Cristo para aquele que desconhece, ou para aquele que está, como eu estava, abatido, desolado, entristecido, até que eu encontrei com ele e ele de novo acendeu em mim a chama. Da mesma forma como os antigos passavam água benta nas mãos uns dos outros, hoje nós temos que passar fé, nós temos que falar uns para os outros coragem. Por quê? Porque Jesus está vivo, alegria, Ele está vivo. Como é que eu posso de novo viver essa alegria de viver com Ele? O cristianismo não é a religião de alguém que morreu, é de um encontro com alguém vivo. Eu não estou aqui por causa de uma ideia, estou aqui por causa de uma pessoa, o nome dele é Jesus. É disso que nós não podemos ter medo, não podemos ter vergonha, não podemos estar acuado, nós podemos ter que queimar tanto o nosso coração com esse amor a Jesus, que a gente não pode ter medo de testemunhar a nossa fé. Nós temos que levar uma vida que ela seja coerente com aquilo que a gente crê. Isso é seríssimo. O que Jesus falou com Pedro? Tu me amas? É tão interessante que Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele amava. Mas Jesus estava fundando ali a Pedro, seria o nosso primeiro Papa. Jesus não perguntou para Pedro: Pedro, você é mais forte do que seus irmãos, hein? Você é o mais corajoso? Você é o mais inteligente, Pedro? Jesus perguntou: você me ama mais do que o resto, Pedro? O que importa para Jesus? É o nosso amor. Porque Ele nos ama. Então se eu chego perto de você e falo: eu te amo, eu espero que você também fale para mim: também te amo. Então é uma resposta de amor que Ele espera de cada um de nós, quando Ele demonstra esse amor. Mas Jesus fala aqui em João, capítulo 14, se não me engano, 14, isso mesmo, 14, 23, Ele fala: como é que eu sei que alguém o ama? Ele fala: como é que você sabe que você ama Jesus? Como é que você sabe? Ele fala: se alguém me ama, guardará o quê? Guardará o quê? A minha palavra. Guardará a minha palavra. Então, como é que eu sei que alguém me ama? Porque ela sabe tudo que eu falei. E ela não só sabe, mas ela procura viver exatamente aquilo que eu falei. Então, se essa pessoa me ama e ela guarda aquilo que eu falei, o meu Pai o amará. Agora presta atenção no resto. E a Ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Então presta atenção. Se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Então hoje você para e pensa, se você sabe as coisas que Ele falou, se você sabe os mandamentos, se você conhece as bem-aventuranças. E como é que você vai fazer para poder manter essa brasa acesa? Tirar a cinza da sua vida. Como é que vocês acham que vocês vão conseguir fazer isso? Como? Visitando Jesus do Santíssimo? Claro, claro. Ali Ele está. Mas põe vivo nisso. Vivo. Se a gente fosse mais santo, a gente ia escutar o coração dele bater no sacrário. Porque Ele já falou isso. Se vocês fossem mais santos, vocês escutariam o meu coração bater por ti. A gente já cai morto, né? Então por isso que não pode escutar. Qual outro lugar? Eucaristia. Imagina, a gente encontra Jesus vivo. Imagina que Ele se dignou ficar para nos alimentar. Isso é uma coisa que me deixa simplesmente estarrecida. O próprio Deus que nos cria, que a gente é um nada, é um barro, e fala: eu te alimento, te sustento, sou o seu sustento, para que você dê conta de voltar para casa. Eu te acompanho, senão você vai perder no caminho, você vai desorientar aqui no mundo. Eu te levo, você vai ser alimentada por mim todos os dias. E qual outro lugar que vocês vão manter o fogo ardendo dentro de vocês? Mais um, qual é?
oração é uma forma, claro, da gente conversar com Ele, né? Tem coisa mais bonitinha que isso, que é poder rezar? Eu acho isso encantador. A oração, ela me encanta, porque eu sei que eu falo e Ele escuta. Isso me põe louca, porque não passa nada. Tem uma palavra que você falou que Ele não ouviu. E é encantador, como é que o Senhor do Universo, dono de todas as coisas, aquele que o mundo não pode contê-lo, Ele está me olhando e sabe tudo que eu falei e vai me dar uma resposta. Isso é uma coisa de louco. Isso é de uma delicadeza, de um amor, de uma doçura, que eu falo, como não amá-lo? Não tem condição, não pode existir alguém que me ama igual Ele. Não pode existir. Isso é da gente derreter por Ele. Derreter por Ele. E quando a gente entende isso, a gente pensa, eu estou preocupado com o que mesmo? Porque eu sou imbecil, né? Porque me preocupar com o quê depois de um amor desse? Com nada. Se eu sei que o amor dele por mim é único, eu sou a filha única dele. Mas qual que é a outra coisa? Nós falamos da adoração, falamos da Eucaristia e qual que é a outra? A palavra. Então, por gentileza, vocês precisam, como eu, ler a palavra de Deus e meditar todos os... Por favor, não pule nenhum. Por favor. Porque que Deus te alimenta, Ele te sustenta com a palavra. Que às vezes você está desanimado, você escuta a palavra, escuta falando assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Você já sarou ali. Quando você abre a palavra, Ele fala, não vos preocupeis, né? Eu cuido de vós, não tenhais medo, porque eu estou com você. Então é tudo que nos alimenta e nos sustenta. Então, para a gente ser sustentado pela palavra, pela Eucaristia, pela visita que é a Ele. E se não precisar, ainda tem a oração. É muita coisa que Ele deixou tudo para nós, tudo. Então era para a gente poder ser um cristão, primeiro na alegria, porque a marca de um cristão é a alegria, é a leveza, porque o meu próximo minuto é dele. Então por que você está preocupado agora? Eu não sei se eu acabo a palestra, posso cair aqui mortinho. Então o próximo minuto é dele. E o dia que a gente começa a viver que o próximo minuto é dele, tudo pertence a ele, você vive mais leve, sem querer ter o controle de nada. Não quero ter controle de nada, ao contrário, eu quero que ele que me controle, eu o inverso. Não quero preocupar. A gente envelhece, morre de ansiedade, toma remédio para depressão, come as unhas, cai os cabelos, de preocupação com o que vai acontecer e não acontece o que você sofreu. O dia que a gente aprender a confiar nesse amor e andar na vida despreocupado, falar, não, mas eu tenho alguém que me ama, que te ama também, cuida de nós, vou te contar, você está preocupado, vamos contar para ele, e aí a gente vai viver o que ele quer que a gente viva agora. Porque é escandaloso poder viver isso. Porque isso nós temos que ter consciência que Jesus está vivo. Não, falou muito pouca gente. Jesus está vivo. Ai, que delícia, vivo. Ele está aqui, deve estar rindo. Vivo. É espetacular poder falar com Ele e Ele ouvir. E Ele te responde. Presta atenção que Ele manda o recado. Presta atenção. Poder acreditar e confiar num Deus que tem uma promessa. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, porque eu sou a vida eterna. Esse é o pão que desceu do céu, que veio te alimentar. Gente, isso é demais. A gente não merece um Deus doce desse não, apaixonante desse jeito não. Imagina que quando Ele encontrou com os discípulos, Ele não fez uma crítica, só acolheu naquela doçura. Imagina a alegria daqueles homens, ele até morrido de chorar quando viu Ele. Então nós precisamos de ser discípulo fiel, falar, Jesus, eu quero levar essa luz, sua ou não sua luz, mas eu quero que a minha vida resplandeça essa luz. Eu quero ajudar aquele que está batido, cansado, desanimado, sem esperança, sem força. Eu quero levar para ele o seu amor. Já falei isso com vocês, Jesus fala, não sei qual das místicas, Ele fala, dar o pão, sim, alimentar, matar a fome, mas essa fome passa. Não deixe de matar a fome espiritual. Me leve para as pessoas, porque essa fome pode ser eterna. Compreendem? Então, a nossa missão que cremos, que vamos aqui, que temos a oportunidade de comungar, de ler a palavra, de estar em adoração, a nossa missão é levar alegria, força e coragem aonde a gente estiver.
por amor a Ele. Pode conviver com o povo mais emburrado do mundo, não tem importância não, chega lá na maior alegria. O povo lá no maior problema, você chega feliz. E isso não pode te perturbar, porque você carrega Jesus vivo. Eu e meu Pai viremos até você e faremos dele nossa morada. O dia que a gente entender isso, isso é uma coisa... eu não conto nem de conceber uma notícia dessa, porque é demais para nós. Se você guardar a minha palavra, eu e meu Pai, vamos te amar e vamos ficar com você. Isso é uma coisa de louco. Então é preciso que a gente preste atenção nas palavras. Que a gente fale, aquilo lá foi com os discípulos, e falou, tu me amas? Essa é a resposta que vocês têm que dar para ele, não é para mim. Hoje cada um de vocês tem que pensar nisso. Jesus, eu tenho que sair daqui mantendo as brasas, e reativando, e sempre revivendo o fogo, e podendo ter que responder para o Senhor, tu me amas? Tu me amas. Como é que nós vamos responder isso para Jesus? Não é com a sua palavra, é com a sua vida. Eu não vou fazer isso porque eu te amo, Jesus. Eu sei que isso vai te ofender. Isso não é brincadeira, tomar essa atitude. Esses dias tinha uma criança minha de 10 anos, início do ano, sofrendo no colégio, porque falava com as coleguinhas, 10 anos, mas família muito cristã, muito católica. Na hora do lanche, do recreio, falava com as coleguinhas, eu não posso sentar com vocês. Por quê? Porque vocês ficam só fazendo fofoca. E eu não quero pecar, Jesus vai ficar triste. E ela está ficando discriminada. Falei com a mãe, está vivendo um martírio branco. Né? Porque está sendo discriminada, por amor a Ele, ela não ficava mais ali, porque eu não queria participar da fofoca. Quem dera a nossa pureza chegasse a isso. Que quando a gente escutasse alguém falar mal, muda o assunto sem ofender o outro, muda o assunto. Finge que você é retardada, finge que você não entendeu o que ela falou, muda o assunto completamente. Para que nem ela peque, nem você. Compreende? Leve essas coisas de Deus a sério. Pensa que na sua vida, qual tem sido a sua motivação de pegar a palavra de Deus e se comprometer com ela? De se comprometer com o nome Jesus. Que as pessoas olhem para você e que você não se envergonhe, seja o ambiente que você estiver. Se alguém falar, você crê, fala demais, você não acredita, não, que pena. Não abaixe seus olhos, não se envergonhe, inclina o peito, estufa o peito e fala, eu creio naquele que me deu o direito à vida eterna, que veio por amor a mim. A você também um dia você vai descobrir. Não se envergonhe. E decide, faça as suas decisões, as suas opções no trabalho por causa dele. Quando a gente sofre com tantas coisas dentro da saúde, é quando eu penso nele. E penso que o Brasil tem uma dívida imensa de justiça social. Não é brincadeira. Ver o que eu vejo, não é brincadeira. Não é fácil. Tanta discriminação. Não é brincadeira. Ver uma criança ter um direito e a outra não ter o direito. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil o que eu estou vivendo. Não é brincadeira, tem que chorar demais no sacrado. Falado com ele, amigo, como é que nós vamos me dar força para ver aquilo que eu não posso mudar agora? Como é que eu vou estar diante do Senhor, como pediatra, permitindo tudo isso? Que força eu tenho para poder mudar as coisas? Não tenho. Não é brincadeira ver o que a gente está vendo. Então, enquanto nós, como cristãos, ficarmos acuados e não tomarmos atitude, nós somos coniventes com o que está acontecendo. Não posso ter duas medidas. Não posso permitir que uma criança que é rica receba a vacina que protege ela de 20 coisas e o governo dê a ela que protege de 10. Aonde está marcado que ela tem que ir? Está errado. E a gente vai convivendo com as coisas como se, é isso mesmo. Para o pobre é assim mesmo. Para o pobre eu posso dar uma roupa assim mesmo. Para o pobre eu posso dar uma coisa quase que vencida. Oi, é seu irmão. É seu irmão. Aquele corpo que você comungou, morreu por ele também. Não é brinquedo, não. Assumir o Evangelho, nós vamos ser perseguidos, sim. Assumir e viver o Evangelho não é uma brincadeira. Mas tu me amas. Tu me amas. Não é brincadeira. Defender todos, porque todos nós somos iguais, filhos do mesmo Pai. Levar isso, defender isso, lutar por esses direitos. Não é fácil. Mas depende de cada um. De cada um. Ajudar a ver que existe uma realidade que grita nos meus olhos. Que grita para mim.
Grita cada vez que eu vejo uma cena e que eu falo, o que eu vou fazer aqui agora? Dou uma gota de sossego para Jesus, um minuto. Que é difícil discernir o que te pertence, Senhor, o que o Senhor quer, que eu não sei, me ajuda. E Jesus, eu falo que Jesus me encanta, é tão doce, tão lindo, que há tempos eu tenho pedido a Ele uma graça, é a única graça que eu peço a Ele, saber entender o que Ele quer. Fala, me ajuda a discernir, o que isso é do Senhor, o que não é do Senhor, porque tem tanta embalagem que quando você abre é podre. Então me ajuda a entender aquilo que é do Senhor, aquilo que te pertence. A quinta-feira, feriado, fui confessar, porque tinha a sexta-feira, primeira sexta-feira do mês e tinha o primeiro sábado, eu precisava de confessar. Aí fui confessar com um padre indiano. O que ele sabia de mim? Nada. E Jesus é Jesus, né? Quando a gente está confessando com quem mesmo? É com o padre? Vocês não podem ter dúvida disso. Nesse momento é você e ele, e só. E eu estava de joelho, confesso de joelho. Estava de joelho, de hora você está chorando, né? Que a gente chora os pecados e a miséria. E aí quando eu terminei, antes de ele me dar a absolvição, ele falou assim, eu vou pedir a Jesus uma graça para você. Acabei de morrer naquela hora. Vou pedir a Ele que te dê a graça de saber exatamente qual é a vontade dEle. Você saber discernir o que é dEle. Eu não tinha nem força de falar com o padre, que eu tinha pedido, já peço isso há muito tempo. Tem lógica? Eu falei, Jesus, quando eu fui rezar depois, eu falei, eu só chorava, né? Não conseguia falar. Falei com ele, só eu e o Senhor sabia disso. E o Senhor falou pela boca do sacerdote. Esse Jesus é de matar a gente de amor, aquele bonitinho demais. É um encanto, né? É um encanto, é uma coisa. Porque é isso que eu falo, que você palpa ele, você palpa, é vivo. Vivo, está atento ao que você está falando. Está atento, está ali ligado em cada um. Não é em mim, não. Em cada um de vocês. Ele olha e sabe, tudo está escondido no seu coração. Agora. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Só Ele sabe tudo. Por que você está preocupado, está angustiado, está ansioso com o quê? Só Ele sabe de tudo. E a gente sofre porque a gente não tem vergonha na cara. Porque não era para sofrer, era para entregar para Ele. Falar, Senhor, me ajuda, me ilumina, me mostra a vossa vontade. Por que eu estou sofrendo, Jesus? Porque eu quero ter o controle, 360 graus de tudo. Faz eu fazer igualzinho a gente faz com criança. Não estabeleça uma luta com a criança. Solta a corda. Por que fica brigando? Quando ele fala, não vou almoçar, você fala, solta a corda. No brinco ele fala, vai. Fala, tá bom, então eu e seu pai vamos. Daqui a pouco ele está sentado na mesa, né? Solta, não faz esse cabo de guerra. Com Jesus também, sempre tem que querer ter o controle. Eu falo, eu confio no seu amor, que só vai trazer para mim o que há de melhor. Porque que aquele que ama escolhe. Então, escolhe o que é de bom. Pensem nisso. Que essa passagem traga para vocês esses pensamentos. Senhor, como é que eu vou manter minha brasa acesa? Me ajuda a sempre reacender esse fogo de amor, na intimidade, no convívio com o Senhor, na doçura de falar. Jesus, você vai falar, oi? Fala, oi, lindeza, achei que você estava dormindo, não, está atento. Está atento. Jesus está atento a tudo. Atento, ontem foi um dia surreal. Acabei o consultório 11h30 da noite. Meu marido, quando eu cheguei, falou, acho que eu ia ligar para a polícia, porque você não chegava em casa. E aí eu já fui direto sentar para rezar com o povo, e até tomar banho. E como é que eu vou dormir? Tarde, tinha que levantar às 5. Aí fui rezar de novo, falei com ele assim, eu queria um favor seu, você podia me ajudar. Aqui, o tempo de eu dormir tão pouquinho. Então, você podia me fazer uma gracinha hoje, só essa noite. Faz de conta que eu vou dormir 8 horas. E me restaura, porque eu tenho que estar de pé às 5, tem hospital, tem consultório, tem a palestra, é muita coisa. Me restaura. Eu acordei, eu acho que eu tivesse dormido 10 horas. Fui lá, falei, beijos, milhões para você. Porque como que o Senhor pode fazer essa coisa tão doce, né? Como o Senhor me descansou em tão pouco tempo, me restaurou em tão pouco tempo. Então é essa relação, é isso que não há ninguém que possa permitir na sua vida, a não ser Ele. Essa doçura de um Criador permitir ser íntimo de uma criatura. É somente o amor que pode permitir isso. Porque a distância é muito grande. Mas é o amor que nos aproxima. É o olhar dele para nós. E a gente não dá sossego para ele. A gente tem que dar sossego mesmo. Né? Deixa a vida dele animada. E aí anima a nossa. Falem com ele, conversem com ele. E hoje fala, Jesus, me dá a graça de ler a palavra todo dia e meditar. Me dê a graça da sua Eucaristia diária. Me dá a graça, Jesus, da adoração.
E Jesus, me dê a graça de poder ser sua testemunha até os confins da terra. Me ajuda que eu sou fraco. Igual Pedro, pega o barro de Pedro e me faça uma pedra forte. Me ajuda, eu quero. E me ajuda a responder olhando nos seus olhos, quando o Senhor me perguntar, tu me amas? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês, um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do Evangelho de domingo. Eu quero meditar esse versículo 13, quando Jesus diz, ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Palavra da salvação. Toda vez que a gente pegar a palavra de Deus, nós temos que pensar assim, qual o sentido de eu conversar com vocês sobre o milagre, sobre a ressurreição do jovem lá de Naim, filho da viúva de Naim, 2000 anos depois. O que significa para nós hoje, como comunidade, como seguidores de Jesus, ouvir isso? Se isso não trouxer nada para nós, não resolveu nada. O que eu tenho que extrair disso aqui para mim hoje? Quando eu escuto essa frase, ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão e disse a ela, não chores. Então vamos conversar aqui, que nessa frase aqui tem coisa demais para nós. Só nessa frase aqui tem muito assunto, né? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de começar a falar é quando o Senhor vê. Porque nós andamos pela vida e às vezes passamos, e hoje nós já saímos de casa, já estamos encerrando o dia, e eu te pergunto, o que você viu e o que você ouviu hoje? Então a gente passa pelos caminhos como cego e surdo, e não vemos nada. Nada. Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E isso é uma prática interessante da gente fazer. No final do dia, pensar o que eu vi e o que eu ouvi hoje. Isso é o primeiro ponto. Porque o Senhor viu. Vocês imaginam, a cena era essa, Jesus estava chegando à cidade de Naim, tinha um grupo acompanhando Jesus. Um grupo acompanhando, vocês imaginam aquela multidão, aquela alegria que devia estar, aquela turma seguindo Jesus, entrando na cidade. E tinha um outro grupo saindo, acompanhando alguém que tinha morrido. A turma rindo, brincando, vocês imaginam se alguém estava vendo alguma coisa? Nada. Mas Jesus parou. E quando Jesus olhou e parou, ele fez todo mundo parar. Todo mundo vai falar, onde é que ele está olhando? Então Jesus fez todo mundo parar. O que isso quer dizer para nós hoje? Se nós nos dispomos a seguir Jesus, e se Ele como Deus para diante da dor, do sofrimento e da miséria humana, nós não temos o direito de escapar da dor e da miséria do nosso irmão. Eu não posso passar ao largo da sua dor e fingir que eu não estou te vendo. Compreendem? Eu não posso dar as costas, eu não posso fingir que eu não te vejo chorar. Eu não posso fingir que você está com uma dor e eu não estou vendo. Como dizia uma mãe para mim que perdeu a menininha de 1 ano e meio, que afogou dentro de casa com um pratinho de doce de leite na piscina da casa, falou, doutora Filó, as pessoas atravessam a rua quando me vê, muda de passeio. Falei, porque o coração está vazio, minha filha. As pessoas só falam porque o coração está cheio. Então se Ele parou, Ele Deus, parou. Por que nós evitamos a dor e o sofrimento do outro? Então a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar, a primeira coisinha, ao vê-la, Jesus viu. Nós não podemos, como cristãos, andar cegos, andar surdos e andar com o coração duro. O sofrimento que está no mundo, o sofrimento dos inocentes, isso põe Deus louco. E a nossa omissão é grave. Nós temos que nos comprometer com os outros. Temos que nos comprometer como irmãos. É a dor do outro. É a minha dor. E aqui diz que Jesus se moveu, ele foi tomado de compaixão. Aqui, na verdade, a palavra compaixão ela é traduzida em de comunicação, e a paixão é de amor, de afeto mesmo, profundo. Então, na verdade, a compaixão
e a gratuidade, elas são a coluna vertebral do agir de Deus. Quando Jesus, e Lucas revela isso, Lucas mostra, através do rosto de Jesus, a atitude compassiva, de amor de Deus diante da miséria humana. Deus não aguenta nos ver chorar. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Então aqui, quando essa atitude de Jesus não foi uma atitude isolada de Jesus. Jesus não teve compaixão naquele momento. Isso era uma forma de ser de Deus. Isso é um jeito divino. Nós é que não podemos ter compaixão só de vez em quando na hora da dor. O que nós somos convidados hoje é ter a compaixão como um princípio ético na nossa vida. E isso ser um modo de agir nosso. Compaixão não é ser paternalista, não, gente. Compaixão é ter a capacidade de sentar no lugar do outro. E de ver do olhar do outro, na história do outro, na situação dele, naquela miséria dele, como é que ele reagiria? Como é que eu reagiria? Então eu gosto muito de colocar isso dentro do ponto de vista médico. Quando eu estou atendendo, eu tenho que mudar de lado? Se eu estou recebendo e fazendo do jeito que eu gostaria de ser recebida e atendida? Então nós que atendemos o outro, trabalhamos com o público, que cuidamos do outro, eu falo do médico porque nós temos uma oportunidade única, nós só lidamos com dor, sofrimento. Se colocar no lugar do outro e dizer, como é que eu gostaria de ser atendido, acolhido, no momento que eu estou fragilizado, que eu estou ameaçado. Então a compaixão, isso deveria ser um modo de ser nosso. Era de Jesus. Se nós nos colocamos como seguidores dele, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar como é que está sendo a nossa atitude hoje, agora no final do dia. Como é que foi o meu agir hoje o dia inteiro? Porque muitas vezes a gente assenta para julgar, criticar e falar, mas você viu como é que fulano fez? Senta no lugar dele. De vez em quando é bom mudar o lugar da mesa que a gente assenta, né? Em vez de sentar só desse lado, assenta do outro lado. Se é patrão, assenta do lado do funcionário e deixa o funcionário sentar de patrão. Vamos começar a inverter as coisas para se colocar no lugar do seu irmão. Essas coisas são muito sérias, porque nós muitas vezes vivemos com uma religião que a gente não tem alegria nela. Mas a gente vai levando a religião por via das dúvidas, né? Vai que Deus existe mesmo, que essas coisas que a Filó fala de verdade. Por via das dúvidas eu creio. Mas ela não é a alegria da minha vida. Ela não é o meu cerne, ela não é a minha razão. Jesus está longe de ser a nossa razão. Então nós vamos levando mais ou menos. Vai que na dúvida ele aparece, como a Filó fala, que vai chegar a qualquer hora. Eu falo bem que eu acreditava, não sei, estou na fita. E não é isso. Nós não acreditamos de verdade. Então nós não vivemos o núcleo da nossa fé. Nós não vivemos de verdade. A gente acha que tem dois mundos. Tem o mundo de Deus, aonde só interessa para Deus os ritos, as nossas reuniões, procissão, coisa sagrada, e que nós estamos aqui para responder a tudo que Deus quer. E que existe outro mundo, que é o mundo dos homens, que a gente trabalha, sofre, lamenta, e que a gente não acredita, de verdade não acreditamos, que Deus se interessa pela nossa vida, que Deus se interessa por cada coisa da sua vida, e que o seu choro incomoda o Senhor. Não chores, diz ele, não chores. Mesmo diante do sofrimento da morte, Jesus é a nossa esperança, porque a morte, eu vou insistir, não tem a última palavra. Não pode ter. Não é essa a promessa. Mas eu perdi isso, e um dia Ele vai te restituir, todos eles, para você continuar caminhando com eles. Quando Deus vem ao nosso encontro, na nossa dor, no nosso sofrimento, é para libertar. E nos libertar do sofrimento, da dor. Então, diante da nossa dor, nós podemos ou viver como vítima, vitimizar, que não agrada a ninguém, ou eu posso submergir ao sofrimento, ou eu posso, pelo menos, começar a treinar por 1 hora do dia, a começar a olhar para o futuro e falar, vai ter algo diferente, porque é alguém que me ama, que cuida de mim e que vai transformar isso. Nós podemos olhar para a vida com outro olhar, não precisamos parar, mas para você e para mim, conseguir falar isso com alguém, isso tem que ser uma verdade primeiro para mim. Porque se hoje eu posso ir atrás das pessoas e dizer, não chores, há um Deus que te ama, eu tenho que ter experimentado isso. Se eu não experimentar isso, eu não convenço ninguém que é real, que Deus realmente se preocupa com a sua vida, que sua vida realmente interessa ao Senhor, que Ele quer ver você bem, que Ele te criou para a felicidade, para uma alegria que não tem fim, e a gente fica suspirando por algo que não chega, porque nos falta Ele.
Compreendem? Então, quando eu vejo essa frase, ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão. Quantas pessoas hoje nós cruzamos sofrendo? E quanto nós hoje demos para alguém? Ou quando é muito comum, se você cumprimenta alguém, fala, tudo bem, a pessoa fala, não, você fala, então tá, depois a gente conversa porque eu estou apertada. Deus vai te ajudar. Eu não, porque eu já fui embora. Porque a gente não se dá. Ou porque eu não tenho o que falar, ou porque a gente, na verdade, não se compromete com o outro, e comprometer de verdade. É se colocar no lugar do outro, ajudar o outro a sair daquilo, a fazê-lo enxergar de uma outra forma. De uma outra forma. É tão interessante que lá na Santa Casa nós começamos a reunir com as mães que perderam os filhos, conosco. Então eu tenho todos os relatos possíveis que eu ligo na casa delas e falo, como é que está depois da morte do fulano? Estou trancada dentro de casa, temos que me recebe brava. Afinal de contas, alguém tem que ser culpado pela morte. Né? Não, estou trancada dentro de casa, doutor Filó, estou com as portas todas fechadas, janela fechada. Pois pode levantar, abrir a porta, abrir a janela e pode vir cá para nós conversarmos. E tem sido umas conversas boas demais. Tenho reunido com essas mulheres, porque uma vez por mês, porque a realidade que eu lido lá é a nata da miséria. Elas não têm com quem falar. Dificilmente tem uma família estruturada, dificilmente. Geralmente os parceiros estão presos, né? Por causa de tráfico. A situação é muito dramática. Mas é bacana a gente ver como é que elas têm caminhado. Como é que elas têm feito a opção de caminhar. A opção de acreditar que Deus é de verdade. Então nós precisamos de rever a nossa fé. Essa frase é para rever. Em quem verdadeiramente eu creio. Se a minha religião me dá esperança, se a minha religião por si, só pela pessoa de Jesus, é uma alegria que me move e que me faz caminhar apesar da dor. Apesar do meu sofrimento, apesar do que eu estou vivendo. Isso aqui é uma oração de esperança. É quando Deus olha para nós e fala, coragem. E faça a mesma coisa que ele fez com essa mulher. Então, se essa frase não servir para que eu me avalie, que eu possa avaliar a minha caminhada espiritual, não está servindo de nada. Posso ler 10 vezes a ressurreição do filho da viúva de Naim, se isso não me fará para pensar como é que tem sido a mola mestra da minha vida. Se eu ainda não entendi que eu também recrio na minha vida o que Jesus fez porque eu o sigo, e eu tenho que seguir os passos dele. E se isso não me faz também ter uma atitude compassiva com meu irmão, se eu também não sou capaz de enxugar a lágrima dos olhos do outro e dizer, não chores, há um Deus que nos ama. E ele verdadeiramente preocupa com você. O dia que vocês acreditarem nessas coisas que eu falo com vocês, que Deus, ele mexe as entranhas, é porque a palavra não dá para traduzir, que Deus se move quando te vê chorar, que ele fica angustiado com o seu sofrimento, que ele quer transformar a sua vida. O dia que você entender isso, que você é importante para o Senhor, que a sua dor, ele quer te libertar, isso muda tudo. Muda todo o seu olhar, muda toda a sua caminhada, muda tudo o dia que vocês entenderem que Deus nos quer bem, que ele quer somente o nosso bem e a nossa felicidade, somente. E que por muitas vezes a gente anda à margem, até da nossa própria vida. Então, nós não devemos camuflar as coisas e passar, como dizem meus residentes, um reboco. Não. É importante sentar diante do Senhor e colocar a dor. Deus quer te transformar. Ele pode mudar. Fala com Ele sua dor. Fala com Ele do sofrimento. Fala daquilo que te incomoda. Fala daquilo que não te deixa caminhar. Porque, às vezes, muitas situações de perda, de sofrimento, nos paralisa. O medo de perder não nos deixa ter. Então tem pessoas que falam, doutora Filó, acho que a gente vai sofrer tanto de ter filho que é melhor não ter. Eu falei, mas as alegrias que perde de ter? Pelo tempo que ficou, valeu a pena. Foi que a mãe da criança que suicidou aos 18 anos, teve um outro filho e disse para mim, Filó, mesmo sabendo que também pode morrer, mesmo sabendo que a vida pode levar de alguma forma, vale a pena ser pai e mãe de novo? Isso é não permitir que a vida te pare e dar sequência e caminhar com confiança. Confiança. Então hoje a nossa atitude como cristão, como alguém que quer ser seguidor de Jesus, é estar comprometido com o outro, como Jesus estava. Eu tenho que estar atento a com quem eu caminho, eu tenho que estar atento com as pessoas que estão ao meu lado.
olhar no olho do outro, perceber a tristeza do outro, perceber a dor do outro, perceber aquilo que o outro não diz com as palavras, mas diz com o corpo ou diz de alguma outra forma. Buscar do outro aquilo que não está deixando ele caminhar e falar, deixa eu te apresentar alguém. Nosso Pai é real, a vida espiritual é real. Deus caminha do nosso lado. Aquele que nos chama para fazer as coisas é fiel, Ele permanece. E Ele cuida de você. Ele fará, Ele mudará. Mas isso somos nós, quando vivemos isso, podemos enxugar as lágrimas uns dos outros e dizer, não chores. Essa é uma palavra para a gente ouvir hoje, vindo do próprio Deus. Porque as duas únicas palavras que Jesus falou para essa mulher foi, não chores. E Jesus não fez nada diferente na vida desse moço, nem dessa moça, nem da mãe dele. Jesus não mudou nada, entregou um para o outro e falou, segue. Mandou eles caminharem. Dá um rumo na vida. Ou ele fez alguma coisa diferente? Não. Falou, moço, levanta. Entregou para a mãe e falou, pode andar. Então é assim. Ele caminha junto. Ele te põe na sua vida de volta e fala, tenta outra vez. Eu estou aqui, se precisar de mim pode gritar. Não tenha medo. Vamos caminhar na vida com confiança, com alegria, com leveza, com essa certeza de um Deus que é vivo. Vamos estabelecer uma relação nova. Vamos ver realmente quais são os fundamentos da minha religião. Aonde está a minha religião? Em que verdadeiramente eu creio? Como é que eu faço essa relação com meu Deus? Como é que eu estou convivendo com isso? Qual é a alegria que me motiva de manhã? Como é que de verdade eu consigo caminhar, olhando como para a vida, para as minhas coisas, como é que eu olho? Será que a gente pensa que de verdade, cada dia, meu irmão, falta menos um? Menos um para estarmos diante dele. E se a gente pensar nisso, a gente vai viver tão melhor hoje. Tão melhor. Com tão mais leveza pela vida. Sabendo que tudo é tão passageiro. E que a gente pode viver de uma forma tão bacana, ajudando uns aos outros, porque isso é uma caminhada. Hoje um cai, o outro levanta, e a gente ajuda, amanhã eu que caio, vocês que me levantam. É assim que a gente caminha, se entregando ao Pai. Mas eu vou voltar a dizer uma outra coisa. Por que a nossa vida religiosa, ela ainda é tão ruim? Porque essa atitude de Jesus, ela me deixa com vergonha de avaliar como é que como é que está hoje o meu nível de humanidade? Porque se a dor do meu irmão não me incomoda, nós já acostumamos tanto a escutar na televisão, tanta tragédia, tanta morte, tanta coisa ruim, que se aquilo não me incomoda, não atrapalha a minha mesquinha felicidade, está tudo bem. Quando chega perto de mim, consegue me incomodar? Se aquilo atrapalha o meu final de semana, me incomoda? Então nós temos que ter a coragem de pensar, será que a nossa vida é só isso? Corremos durante a semana, descansamos no final de semana e recomeçamos igual? Será? Que é só um repetir, levanto cedo, corro, trabalho, volto para casa, durmo, levanto, corro, durmo, levanto de manhã, corro, durmo, venho à missa no domingo, encontro no final, é só isso a vida? Isso é coisa bem mais ou menos? Bem mais ou menos? Não pode ser isso. A vida não pode ser isso. Tem que ter mais. E viver a compaixão, olhar para o irmão, ajudar o outro a caminhar, traz uma alegria de viver o evangelho que não tem preço. Se comprometer com o outro, curar a ferida do outro, pôr o outro de pé, falar, vamos junto, nós estamos voltando para a casa do nosso Pai. Ter a religião como alegria, ter a alegria de amar, ir além da lei, como Jesus infringiu todas. Cuidar uns dos outros, sem preconceito, sem medo, sem nada, viver cuidando desinteressadamente, gratuitamente, como foi o Senhor. Sem que o outro saiba que foi feito por mim, que se deixar a gente põe etiqueta em tudo. Sem ninguém saber, mas fazer porque ele é meu irmão, ele é meu sangue. Filhos do mesmo pai, do mesmo barro, e vão voltar para casa, viver num paraíso sem igual. É ajudar uns aos outros, não querer um matar o outro. Porque a melhor coisa do mundo chama-se bem. A pior tragédia do mundo foi o plural, bens. Porque a gente acumula, mas não vive o bem do outro. Eu não me preocupo em fazer o bem. Eu quero bens. Compreende a diferença? Bens não me levam a lugar nenhum. O bem me levará ao paraíso. É isso que nós temos que almejar. Ter uma vida cheia, comprometida sim, até a raiz dos cabelos, com o outro,
com o meu irmão. Eu não posso mais acostumar com a dor. Eu não posso passar a ver uma pessoa caída e falar é assim mesmo. E começar a achar, começar a fazer perguntas, mas eu não tenho jeito de fazer nada, Filó. Olha a situação do mundo, olha a política, isso vai exigir muito. Aí eu fico lembrando de São João Batista. Batista, quando pregou a conversão, falou, o que eu faço? Ele falou, faço. Se você tem 2 túnicas, dê uma. Tem alguém passando fome, dá de comer. É simples. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós, quando sentir essa verdade do Evangelho, sentir essa paixão por Jesus, esse desejo de andar no pé onde é que ele andou, pisou aqui, eu piso também, pisou ali, eu piso também. Seguir e fazer exatamente o que ele fazia. Vamos viver uma alegria que você vai incomodar as pessoas. Vai falar, mas por que você é tão feliz? Está cheio de problema acontecendo? Eu falo, eu sei. Mas os problemas eu já deixei para ele resolver, enquanto isso eu estou fazendo as coisas dele. Porque enquanto eu vivo o reino, o Senhor cuida de mim e cuida dos meus. E sempre dá mais do que eu imagino, porque ele cuida, ele é exagerado, faz aquele exagero. Falou, já resolveu, já resolveu. Quando eu estou pelejando com a coisinha, já fez todo o resto. É assim. Sai da sua dor, sai do seu umbigo e olha para o umbigo do outro. Olha para o seu irmão, olha no olho das pessoas. Hoje eu pergunto para você, quantas pessoas você olhou nos olhos? Quantas? Ou você mal respondeu sem olhar? Ou deu a mão olhando para o lado? Ou não abraçou de verdade? Ou não disse uma palavra de coragem? Ou não levou o outro a acreditar de verdade que para Deus nada é impossível? Não levou para o outro e disse, calma, não chore. Deus é nosso Pai. E ontem, quando uma mulher me ligou desesperada, que havia descoberto que o marido tinha traído, Filó, eu estou na cama. Falei, pois pode levantar e tomar um banho, amiga. Levantar, abrir a janela toda a casa. Pode dar um jeito, tem 2 meninos para criar. Primeiro que amor não mendiga. Você está esquecendo a sua dignidade de filho de Deus. Já não mendiga sentimento. Segundo, você não pode esquecer que ele é livre, ele vai se ele quiser. Não mendiga. Agora você tem que dar todas as razões para ele morrer de ódio ter te largado. Fica cada dia mais linda. Eu vou te ajudar a ser bem ordinário, para ele poder morrer de ódio ter te largado. É assim que a gente faz, na classe, amiga, na classe. E não na cama, para ele falar, ô, tadinha, vê se eu quero uma mulher dessa. Fica esperto, vai para o salão, primeira coisa, vamos arrumar, ficar linda. Primeira coisa, deixa ele achar que você nem está fingindo, não está sofrendo nada. Vou te ensinar, vou te ajudar a ficar esperta. Não é assim. Levanta, minha filha. Ela falou, eu não tenho ninguém. Realmente ela não tem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Eu falei, você está esquecendo que você é filha de Deus. Você é filha do Altíssimo. Ele é Deus. E Ele faz todas as coisas novas outra vez. Ele pode. Para de chorar, enxuga as lágrimas, dobra o joelho, porque ninguém suporta uma mulher de joelho. Ninguém vence uma mulher que reza. Aquilo que eu falei semana passada, uma mulher de salto é poderosa, a mulher de joelho é invencível. Ajoelha e reza. Não há nada que possa, já falei isso mais de uma vez com vocês, o joelho te leva onde o pé não alcança. Ajoelha e fala com o único que transforma todas as coisas. Mas falou, enxugou as lágrimas e anda como quem confia, e não como uma hiena reclamando da vida. A gente tem que ter atitude de fé. Crê, o seu Deus é vivo? Sim, então muito obrigado, Senhor. Estou te entregando esse negocinho que eu preciso resolver e estou andando enquanto isso, vou fazendo as outras coisas. É assim. Mas é preciso avaliar a cada dia a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé. E dar razões para quando as pessoas te perguntarem em quem você crê. Mas não numa religião que nos diminui, mas que nos amplia e que fala, caminhar com Ele me faz me estar comprometido com o outro, comigo mesmo e com o outro. Quer fazer alguma coisa para o irmão, para Deus, faça para o irmão. E antes de terminar, tem uma coisa que eu quero dizer, antes de fazer a oração de hoje. Ontem eu fiquei sabendo de uma mensagem que Nossa Senhora disse em Medjugorje, que está me fazendo pensar desde ontem, muito, muito. Porque eu estou tão longe de alcançar isso que ela disse. Então eu divido com vocês, que eu já falei com vocês, que tudo que eu aprendo aqui eu passo para cá. Nossa Senhora disse que a gente precisa dar um dízimo a Deus. E é claro que não é dinheiro. Se Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele precisa de dinheiro? Não, os irmãos precisam. O Senhor não precisa. Mas Nossa Senhora disse, vocês precisam dar oração a Deus. E eu estive pensando que ela pede 2 horas de oração por dia. Se o nosso dia tem 24 horas, realmente o dízimo são 2 horas. Isso é para a gente pensar quanto tempo nós estamos dando de oração.
Tenho colocado isso muito diante de Deus, porque eu ainda não consigo fazer 2 horas de oração por dia. Mas é preciso pensar nisso. E por que a gente dá tão pouco tempo de oração? É porque Deus ainda não é a maior razão da nossa vida. E também porque eu acho que a gente ainda não acredita que isso tudo é real. Que a vida espiritual ela é mais real do que eu estou vendo vocês me vendo. O céu é de verdade. Que nós vamos para o paraíso, eu não tenho dúvida. Que nós vamos, que nós somos criados por uma alegria que é eterna. E que quando fechar os olhos aqui, que Ele nos chame. Aquela frase, aquela musiquinha que ele canta, que a gente reza isso. Que na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós. É isso. E que eu possa ir com Ele. E que enquanto eu estiver aqui, eu caminho com a esperança e a certeza que eu estou construindo para lá. Mas enquanto isso ainda não é uma verdade, eu ainda fico presa nas coisas aqui que me angustiam. É os meus bens, é todo o meu patrimônio. Não estou falando que isso não seja importante, eu estou falando que a gente dá tanta importância a isso, a gente trabalha tanto para isso e trabalhamos pouco no sentido espiritual para a nossa casa, para a nossa volta. Nós fazemos pouca relação com o nosso Pai. Nós rezamos pouco, então tanta razão de angústia, de medo, de tristeza. Relacionamos pouco com o nosso Pai, conversamos pouco com Ele. E eu creio que quando Nossa Senhora disse isso, ela é mãe. Ela fala isso para que a gente possa ter uma vida melhor, mais feliz. Conversando mais com o nosso Pai, menos preocupados com os bens, mas mais preocupados com o nosso bem maior, com o nosso amor a Ele, em sermos os filhos que Ele sonhou que fôssemos. E que a gente pudesse ter de verdade a compaixão como a nossa estrutura, não como momentos de solidariedade, mas como uma forma de ser. A mesma forma do Pai. Como é que nós vamos estar impregnados da forma do nosso Pai, se a gente conviver pouco com Ele? Que eu sei que isso é difícil, é muito difícil para mim ainda, muito difícil para todos nós, por causa do tanto que a vida nos ocupa. Mas eu sempre confio muito que tudo que a gente pede para Nossa Senhora, ela dá um jeito. Então, estou trazendo isso para vocês pedirem a ela, dentro da realidade de vocês, que ela vá ajudando a cada um de nós, a conseguir a cada dia dar um dízimo maior de oração, de presença, de estar em comunhão com o nosso Pai, comunhão com a Trindade, com aquele que nos ama, que nos quer ver feliz, que quer enxugar as nossas lágrimas a cada dia e dizer, não chores, eu estou aqui. É essa sensação de Pai, que nos coloca no colo, que nos acalenta, que seja diante do que for, Ele está junto. Mas para a gente poder atingir tudo isso, eu tenho que estar ao lado. Eu tenho que estar ao lado de Deus. Eu tenho que praticar essa amizade, essa relação com Ele. Então, que hoje a gente possa pensar quanto tempo eu tenho dado, quanto do meu dízimo eu tenho dado para Deus a cada dia, porque a gente só tem um dia para viver. Por isso que ela pediu 2 horas. Porque ela sabe que a gente só tem um dia de cada vez. Então, hoje, quanto tempo eu dei para o Senhor? E amanhã, e a cada dia a gente pede a graça de manhã e fala, a senhora me dá a graça de hoje, se eu já rezava só 15 minutos, que eu possa rezar meia hora, que amanhã eu possa rezar 20 minutos, que amanhã 25, e amanhã 30, e ela vai ajudando. Sabe o que é doce e maravilhoso em Deus e Maria? Que Ele não nos invade. Ela jamais vai nos obrigar a rezar 2 horas, mas ela vai nos dar oportunidade, porque ela sabe que é melhor para nós. Ela nos conhece como mãe. E mãe sabe o que é bom para o filho. Então, se à medida que a gente pedir, ela vai nos dando. Peça graça, porque a gente não reza se não for pela graça de Deus. Tudo tem que pedir. Senhor, me dê a graça da oração, me dê a graça de estar perto do Senhor, me dê a graça de te sentir, me dê a graça. E vocês verão o quanto Deus vai usá-los, o quanto Ele quer curar tanta coisa em nós, o quanto Ele nos olha, a nossa miséria move a compaixão de Deus em nós. O quanto Ele quer a nossa vida muito melhor, que a nossa alegria, a nossa felicidade importa ao Senhor. Guardem isso. Se você sair daqui somente com isso, que o Senhor quer te ver como a pessoa mais feliz desse mundo, eu te afirmo, Ele quer. Ele realmente se preocupa pessoalmente com a sua felicidade. Isso é real. Então vamos pedir ao Senhor isso. E eu quero terminar com a oração do dia de hoje, que é belíssima, é uma frase somente. Quem assistiu missa hoje teve a oportunidade de meditar essa palavra, oração do dia, e que a gente possa pensar mesmo
que a minha forma de rezar, a minha fé em Jesus, a minha religião, tem que trazer em mim uma alegria, uma certeza, uma confiança inigualável. Em nada nesse mundo eu posso tanto pôr a minha confiança quanto naquele que vive e que caminha conosco. Quando eu escutava vocês cantando, Jesus manda seu Espírito, eu falava, gente, ele deve estar deliciando isso aqui hoje, cheio de gente cantando. Imagina a alegria dele de estar aqui no meio de nós, porque ele está. Eu brinco, o peso dos pecados não permite vê-lo, mas está. Então preste atenção nisso aqui que hoje nós rezamos, a igreja inteira rezou isso. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Pensar o que é certo e realizar com a sua ajuda. Que Deus nos conceda essa graça. Que a cada dia Ele nos faça pensar o que é certo e fazer com a ajuda dEle. Que Ele abra os nossos olhos para ver, o nosso ouvido para ouvir e nos dê um coração sensível como... Boa noite, gente. Nós estamos iniciando o mês de outubro. O mês de outubro é o mês do Rosário, mês das vocações. E é por essa vocação que eu quero conversar hoje. Às vezes, a nossa caminhada espiritual é uma coisa que dificilmente a gente pensa, não é? Dificilmente. Dificilmente a gente para pensar na nossa caminhada espiritual, na nossa vida cristã. Porque o mais grave que pode acontecer conosco é dar a nossa vida cristã como uma coisa que já tem, como faz parte daquela rotina, sem parar de verdade pensar. O que é essa opção que eu fiz na minha vida de ser cristã? Dificilmente a gente reage como um ateu que te pergunta assim, para um cristão, tem pensado em Deus? Aí o cristão toma um susto, fala, e você? Fala, eu não consigo não pensar a não ser nisso. E a gente descobre que a gente não pensa nele. A gente descobre se a gente tem vida espiritual, interior. A gente tem que fazer uma pergunta para a gente. Onde estão os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus afetos? Em que eu penso o dia inteiro? Onde estão as minhas grandes buscas, meus grandes objetivos? O que eu estou buscando? Porque não está escrito na palavra de Deus que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. Aí a gente quer morrer de vergonha quando faz uma pergunta dessa, né? O que eu pensei hoje o dia inteiro? Nossa Senhora, qualquer outra coisa, menos em Deus. Então a gente vai vendo como é que é essa vida cristã. Porque às vezes a gente vive como um ser sem desejo. Nós temos um representante disso num dos livros da Bíblia. Vocês sabem quem é? Quem é o ser sem desejo da Bíblia? Alguém sabe? Todo mundo já leu esse livro dele. Um livro aqui, ó, da Bíblia. Qual é? Quem representa nós? Quem representa... Quer ver uma outra pergunta? Você já fugiu de Deus? Já fugiu? Ele falou uma coisa, você deu de surda. Falou, não é comigo não, esse assunto não me pertence. Quem é esse na Bíblia? Tem um livro inteiro dele. Como é que chama? Eu vou pôr você só fazer para casa, né? Jonas. Jonas é o homem sem desejo, é o ser sem desejo. Já conhece Deus, assim mais ou menos, né? Aí Deus fala, ô Jonas, levanta, vai a Nínive. Ele fala, sim senhor. Aí pega o navio para Tarsis. Achou que estava enganando Deus. Olha a ilusão. Entrou na fila, entrou no navio. Falou, agora está enganando ele. Olha quem que ele achava que estava enganando, Deus. Aí entra no navio,
fica lá no porão escondido, vai dormir. Uma tempestade pega o povo no meio do caminho, aí chega o capitão e acorda ele. Fala: oi, quem é você, meu filho? Quem é você? Olha que interessante. Quem é você? Acorda. Não é possível que nenhuma tempestade te acorda. Vocês sabem qual é a tradução de Jonas? Jonas, a tradução do nome Jonas é pomba. E muitas vezes o que Jonas fez é o que a gente faz, cortou as asas. Porque a gente não pensa na nossa dimensão espiritual. A nossa dimensão espiritual ela fica escondida, debaixo de um tapete. A gente não pensa nisso não. De verdade a gente pensa na nossa caminhada, de como é que eu estou caminhando espiritualmente? Não, a gente não pensa de jeito nenhum. Só quando vocês vêm aqui terça-feira que eu chamo vocês, né? Fora isso passa, aí eu saio, quando você sai na porta lá, aí então, já mudou o assunto, já ligou uma música bacana e tá, esqueceu tudo. E se sacudiu muito a cabeça nas curvas, que não lembra nem onde é que teve. É assim, porque não dá raiz. Por que a nossa vida espiritual é assim? Porque precisa que a gente tenha uma coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa tomar, na verdade, uma coisa que se chama decisão. Tem que ter um querer e eu tenho que decidir. Então o que nos falta é decisão. A gente fica sempre parado, quem sabe, uma hora eu faço isso. Aí quando eles pegam Jonas e falam com ele: quem é você? Qual que é a resposta de Jonas? Vocês não devem ter lido o livro. Ele fala: eu sou um hebreu. Qual que é a tradução de hebreu? Ele tinha total consciência do que ele era. Eu sou um ser de passagem. Eu sou um passante. Isso é a nossa consciência. Quem é você? Eu sou um ser de passagem. Eu estou aqui de passagem. Mas a gente vive como se aqui fosse eterno, não tivesse consciência nenhuma da nossa caminhada espiritual. É nenhuma. Aí a vida, quando nos pega e nos aperta, aí nós estamos destruídos. Por quê? Porque não nos preparamos para nada. Nós somos ser de passagem. Ele fala: eu sou um hebreu. Ele sabia o que ele era, mas sem desejo. Sem desejo nenhum. E assim, às vezes, a nossa vida espiritual. A gente vive a nossa vida espiritual assim mesmo. A gente trabalha, tem milhões de planos, que bom, milhões de sonhos, de desejos, que Deus não entra. Se eu estiver enganado, pode levantar que nós vamos bater uma prosa. Eu ia adorar. Se vocês levantassem e falassem: não é isso, Filó, eu ia adorar. Mas Deus não faz parte do projeto. De tudo que eu vou estudar, de tudo que eu vou trabalhar, Deus não entra. E aí, qual é a vocação de todos nós que somos batizados? Qual é a vocação do cristão? Independente se você escolheu para exercer na sua vida, ser padre, ser uma freira enclausurada, descalça, que ninguém vê. Você decidiu que você vai ser médica como eu, advogado, dentista, empresário. Eu vou ser professora, eu quero ser um autoempresário, como dizia uma cliente minha, pequenininha, fala assim: Filó, eu não sei, mas eu sei que eu vou ser uma alta executiva, famosíssima. Que bom, aos 5 anos a gente pensar nisso, né? É ótimo. Então, é assim que a gente vai ver mesmo. Eu quero ser mãe somente, eu quero ser dona de casa, não, eu quero fazer bolo para fora, não quero ser uma brilhante cozinheira, seja o que for. Qual é a primeira vocação que todos nós somos chamados? Que está em Levítico 11, versículo 45, é apertar demais, né? Não, agora apertei feio. Ser santo. Essa é a vocação do cristão. Essa é a primeira vocação, que não está escrita para ninguém, isso não está reservado para alguém especial. Não está. Essa vocação é de cada um de nós que somos cristãos e que nós escondemos ela. Está escrito aqui, ó. Jesus diz, Deus Pai diz assim, ó: é para que vocês sejam santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. E já fala: filho, você está ficando louca, minha filha. Isso é fanatismo, desequilíbrio, qualquer coisa. Não é. Essa é a primeira vocação nossa. E essa oportunidade da santidade nos é oferecida todos os dias. E nós podemos negá-la todos os dias. Sabe qual deveria ser a maior tristeza da nossa vida? Não sermos santos.
Às vezes eu tinha vontade de gritar no ouvido assim uns dos outros: acorda, cristão, para a sua dignidade. Somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Como diz São Pedro, raça santa, sacerdócio, todos sacerdotes reais, raça santa, filhos do Altíssimo. Perdemos essa noção no mundo, perdemos. E na verdade Deus nos convida, né? Independente daquilo que você faz, independente de onde você está. O que é a santidade? É viver aquilo que te é dado viver, com amor. Qual é o bom odor de Cristo? Qual que é o cheiro que o mundo vai reconhecer Jesus? No amor. Esse é o cheiro. Aonde a gente vive exatamente a sua função de cada dia, na humildade, quer dizer, na consciência que tudo eu faço por causa dele, com ele, porque sem ele, nada, nada. E que eu tenho uma perfeita aceitação da vontade dele na minha vida. Por quê? Por que eu posso aceitar a vontade de Deus de olhos fechados? Por causa do amor dele. Porque ele nos ama de uma forma alucinada, incondicional. Isso tem que estar gravado no coração de vocês, como tudo tem que estar gravado. Isso tem que estar um selo na vida de vocês. Deus me ama. E porque Ele me ama, Ele só tem o melhor. Essa é a confiança da criança. Por isso que a gente tem que pedir a Deus a confiança, a infância espiritual. Porque a criança, ela confia. Ela não tem dúvida. A criança não tem dúvida que um pai e uma mãe só vai fazer o bem? Vai fazer o melhor? Claro, nunca tem, nem passa na cabeça dele que pode acontecer alguma coisa contrária. E assim somos nós. Nós temos que ter confiança absoluta no amor, porque Deus não pega o amor dele e fraciona um pedacinho para você, um pedacinho para você, não. Guardem isso, é uma coisa, é tanto mistério, né, nessa relação de Deus conosco, porque é como se cada um fosse o filho único dele. E todo o amor que Deus tem é só para você. Já imaginou o dia que a gente for convencido disso? Nós vamos ficar insuportável. Insuportável. Eu tenho um pai que ninguém dá conta dele. O meu pai do céu. Ele me ama. Então, mas não aconteceu isso na sua vida? Eu falo, Deus seja louvado, é meu pai. Tenho certeza que ele deve ter peneirado e aconteceu só isso. Porque se fosse sem a ajuda dele, a coisa estava pior. Sabe aquela confiança incondicional? Por causa do amor. E é tão interessante que a gente fica achando que a gente tem que ter uma coisa grandiosa. Mas eu não dou conta de ser santo. Ninguém dá conta. Lembra das bem-aventuranças? Quando Jesus assentou, ele falou assim, olhando para o povo: felizes vós, os pobres. Felizes vós, os puros. Felizes vós, que buscam justiça. Felizes os... Porque, na verdade, qual é a matéria que Deus trabalha? A minha santificação e a sua santificação. A minha miséria, a minha fragilidade. É ali que Ele trabalha. É onde eu não sou nada, é que Deus faz. Compreendem? Porque se a gente estiver cheio, Deus não tem espaço. Eu tenho que estar vazio. É aí que Deus trabalha, mas eu só tenho um tanto de nada, Ele sabe disso. É aí que Ele pega e fala: é aí, minha filha, que eu vou te transformar. Então, se vocês observarem, quando o povo pede para Jesus um milagre, um sinal, o que Jesus responde? Ele fala assim: o único sinal que vos será dado é o sinal de Jonas. Vocês estão agora melhorando. É o sinal de Jonas, que é o sinal... O que aconteceu com o Jonas? Ele foi transformado num ser sem desejo, num ser que achava que a salvação era só para ele, para poder entender que Deus quer a salvação de todos, que Deus quer uma relação íntima com todos, que Deus quer que cada um de nós, aonde a gente esteja, a gente revele uma presença de um Deus vivo, porque Deus é vivo. Nós não podemos entender ou achar, viver sem esse ser de desejo, esse ser morto, né? A sídia da alma, né? Essa coisa, essa tristeza, esse trem assim... O que você tem? Nada. O
que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Que povo não quer nada, não gosta de nada, não quer, tanto faz nada. Presta atenção. Né? O povo de Deus tem que ser um povo, né, que tem desejo, né? Tem desejo. Aí uma vez teve uma conversa de um santo com um jovem, e que ele disse assim para ele, a gente é chamado, falou com ele, a nossa vocação é ser santo. Ele disse, mas isso não é para mim não, porque eu sou muito ambicioso. Ele falou, mas aqui sentado na sua frente está alguém que é mais ambicioso que você, e que talvez você não tenha dimensão. Porque eu ambiciono 3 coisas no mundo. A primeira, eu quero ver e me encontrar e estar com Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Segundo, eu quero o paraíso, que é onde Ele mora, que é a alegria dele. E terceiro, eu quero a vida eterna. Só isso que eu quero. Então, o que adianta o homem resolver todos os problemas da vida dele e lutar e buscar por tantas coisas, se ele perde a única coisa que nos é necessária, que é Deus? Hoje não é o evangelho de Marta e Maria? Marta, você preocupa com muita coisa, Marta, mas somente uma coisa vos é necessária. E a única coisa que nos é necessária é Deus. E o mundo te enrola para achar que você tem um monte de necessidade, que é mentira. Mas nos enrola. A gente passa a ter cada necessidade, uma coisa louca. É só lançar uma liquidação que você fala, como que eu vivi sem isso até hoje? Passava sem isso facilmente. Solta uma liquidação, o povo faz fila e as mulheres se matam, né? Uma coisa louca, como é que vivia sem aquilo que não sabia que existia? E a gente desconhece o que nos é necessário, que é Deus. Mas para que eu possa viver essa relação com Deus, é tão interessante, né, que a gente precisa ser de desejo. Se Deus, eu estou falando com vocês, é um Deus vivo, eu não posso ficar achando que Deus é uma ideia do passado, que Jesus é uma história que foi contada. Não, isso é uma história hoje, agora. A Bíblia é a coisa mais atual que nós temos. Procura qualquer problema que você tem, está aqui a resposta. Problema que a gente não lê de jeito nenhum, né? Todo dia eu faço uma perguntinha para vocês, né? Para ver se vocês estão lendo a palavra de Deus. Então, como a gente não se ocupa, a gente fica achando que Deus é uma coisa do passado, e que nós estamos soltos e perdidos aqui mesmo, e que essa palavra de Deus não tem mais força em nós. E a gente observa que no mundo tem 2 grupos. Um que está escrito que já conhece o Senhor, que já conhece que somos nós. E para nós a força da palavra, a palavra de Deus tem uma força, apesar de muitas vezes a gente ainda não vivê-la. E a principal coisa que deveria nos conduzir é amar o Senhor acima de todas as coisas. É o primeiro maior mandamento. Amar a Deus. A gente ama tudo nesse mundo, Deus fica mais ou menos reservado, por necessidade. E Ele deveria ser o meu primeiro amor. Então é isso, né? Começar amando a Deus acima de todas as coisas, e em tudo querer agradá-lo, em tudo estar atento para o que Ele quer, em tudo procurar a fazer a vontade dEle, em tudo ser o filho que Ele sonhou que a gente fosse. Isso Ele precisa de cada um de nós. Nós temos que dar esse testemunho cristão no mundo, porque o outro grupo que existe no mundo é aquele que busca por uma coisa que faz falta, mas não sabe o que é. Que a pessoa que engraçado na minha vida, tem uma coisa, me faz falta uma coisa, mas eu não sei o que é. Compra, gasta, viaja o mundo de ponta a ponta, vai e volta, mas tem uma coisa, um buraco em mim que faz falta. E não sabe que procura por Deus. Para esse grupo está escrito na palavra de Deus assim: buscai e achareis, batei a porta se abrirá. Não é assim? Está tudo escrito, né? A gente que não entende. Mas é lindo. Então essa nossa caminhada espiritual, ela é uma decisão diária. Nós temos que decidir que a santidade foi proposta para cada um de nós. E decidir qual é a proposta da minha vida, ser santo. Porque é isso, Filó? É. Mas se eu não posso excluir da minha vida de santidade, da procura por essa caminhada espiritual, a cruz. Não tem jeito. Por quê? Porque na cruz está a morte do pecado. E o maior inimigo da santidade é o pecado. Então nós temos que viver uma luta imensa conosco.
Está escrito que o reino de Deus não vai ser sempre uma luta à força. Por quê? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Não é assim? Jesus falou. Não fique achando, o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Para vermos a Deus, a gente precisa morrer. Ninguém viu a Deus, a não ser Jesus, não é? Foi quem viu a Deus. Mas para que eu possa começar a trabalhar a santidade, para que eu siga Jesus, o que eu preciso fazer? Nós já falamos disso aqui mais tempo. Eu preciso morrer para mim mesmo, não é assim? Eu preciso vou me despindo, né? Eu vou despojando de mim, para que Deus seja tudo em mim. Então isso é um trabalho. Então é por isso que o reino de Deus é uma luta, é uma força, porque é uma luta interna. Quando a gente fala assim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quem são eles? E o que eu sinto? Os nossos maiores inimigos são os internos. É tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que está no meu coração. Então são contra eles que eu tenho que lutar. É a dispersão que eu vivo. Acordo de manhã, começo a rezar, a cabeça já está longe. É uma luta. Qual que é a grande dificuldade nossa na vida? O permanecer em Deus. Tudo nos seduz e eu falo com Jesus assim, você espera um pouquinho que eu vou ali. Muda o caminho. Por não dar certo, ele volta para ele meio com aquela carinha assim, voltei. Ele recebe, tadinho, né? Que é uma bondade em pessoa. A gente vive trocando ele, traindo por 20 moedas ou por menos que 20 moedas. Porque a gente não se convence que a santidade é um convite para cada um de nós. E aceitar isso, falando, como é que eu sei qual que é a minha cruz de cada dia? Pensa, qual que é a coisa mais difícil que você vive a cada dia? Aquilo que é mais difícil de você viver, aquela é a cruz da sua santidade. Aí você abraça ela bastante e fala, ela que me leva para o céu, vem cá amiga. Abraça com amor. É na sua dificuldade, é no seu pecado. Nas nossas imperfeições. É lá. É na dificuldade de viver com o defeito do irmão. É lá. Que eu tenho que conviver com o outro que é difícil. Abraça. Fala, Jesus me ajuda, porque é aqui, meu amigo, que eu quero trabalhar a minha santidade. É aqui. Às vezes é nas coisas pequenas que a gente não imagina que Deus está nos pedindo. Às vezes a gente acha que é algo grandioso, né? Não, é lá no pequeno. Já falei com vocês, o caminho com o Senhor é um caminho que ninguém vê. É você cumprir todos os dias com amor aquilo que Ele te convidou a viver. Em tudo falar, dai graças, em tudo falar, obrigado por me permitir. Quando eu penso naquela mãe que eu contei para vocês, aquele menino que foi batizado, lembra da Mônica? Semana passada ele foi embora para casa, né, gente? Porque ele teve morto e voltou, né? E ela falava comigo, doutora Filó, a senhora imagina, eu sou escolhida para ser a mãe dessa criança com essa síndrome tão grave. Eu sou escolhida, doutora. A ninguém ele escolheu a mim, doutora. Pode imaginar que privilégio eu tenho? Qualquer um de nós que olhasse a criança e falasse, essa mulher é louca. E ela tinha uma alegria dentro dela, nunca vai andar, portança não, nunca vai falar, problema nenhum, doutor, ele é meu, doutor, que alegria, esse menino é meu. É igualzinho a gente reage, qualquer coisa que acontece, fala, por que comigo? Eu não mereço, Senhor. Não é assim? A culpa de tudo é para Ele. Então hoje, quando eu vi que era outubro, que era mês das vocações, eu precisava provocá-los, porque eu preciso me provocar. Nós não podemos ficar em parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar a caminho. A minha vida espiritual tem que me provocar. Eu não posso ser como aquele jovem rico que chegou perto de Jesus e falou com ele, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou, cumpre os mandamentos. Ele falou, mas eu estou fazendo tudo. E Jesus sabia que ele estava fazendo tudo. Jesus falou, então agora vende tudo que você tem e me segue. Ele não deu conta, porque a segurança dele estava tanto naquilo que ele tinha, que ele não deu conta de abrir mão daquilo para viver a aventura de viver a confiança absoluta em Deus. Ele não conseguiu colocar a confiança dele em Jesus. E às vezes na nossa vida Deus nos convida para uma coisa e fala com ele, não estou escutando, não é comigo. Fulana vai ali, não é comigo esse assunto.
E a gente não percebe, igual Jonas, que eu recusar ouvir, eu causo tempestade em mim mesmo e ao redor. Jonas fez uma tempestade no mar, até ele assumir que era ele, que não estava fugindo de Deus. Não vamos fugir dessa nossa parte espiritual. Vamos começar a procurar olhar para as coisas do alto. Como disse um sacerdote quando eu fui confessar, olha para cima, Filó, e somente para cima. Então, o dia inteiro eu falo comigo, Filó, olha para cima. Olha para cima. Busca as coisas do alto. Fica atenta em todos os momentos aquilo que Deus te chama. Lembra que a nossa vocação é de sermos santos aos olhos de Deus. É viver a vontade dEle em tudo. É viver com amor aquilo que Ele pediu que eu vivesse. A gente fica achando, Filó, mas esse assunto é muito difícil para nós. Não é não. Pois Ele que fez a proposta, tudo que Deus propõe, Ele que vai nos ajudar a fazer. O que é que nós já descobrimos? Que nós não damos conta de nada sem Ele, não é? Quem sou eu? Sou capaz de alguma coisa? Não. Mas eu sou capaz de tomar uma decisão. Eu tenho que ter um querer. Porque a nossa vida espiritual é o encontro da graça com a nossa liberdade. A gente pode sair daqui e falar, eu nunca mais quero esse assunto. Mas eu posso falar, eu quero, Senhor, ser santo, trabalhe em mim. É diferente. Então eu tenho que pensar na minha vida espiritual e falar, nossa, Senhor, minha vida espiritual é um nada. Eu me contento, eu ainda não sei viver a fé com a minha vida. Eu dissocio. A fé é só o dia que eu vou na igreja. E a minha vida é como se ela caminhasse à parte. Não pode. Tudo na minha vida tem que estar pautado porque eu tenho Deus como Senhor da minha vida. Isso será completamente diferente. Sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de viver é completamente diferente. Porque eu estou na presença de Deus. Não é assim que ele fala para Abraão? Anda na minha presença. Isso é íntegro. Tomar a consciência cada dia que eu levanto que eu estou na presença de Deus. O que você vai fazer de errado? Você está na presença de Deus. Nos falta essa consciência. Nos falta a consciência de que Deus caminha conosco. Senhor, eu quero responder o que o Senhor escreveu aqui em Levítico, eu quero ser santa, porque eu quero ir para o céu. Mas o Senhor sabe da distância, do desejo, para que eu possa realizar isso. Mas no meio disso, existe uma coisa, o amor do Senhor, e é o meu desejo de permanecer colada no Senhor Jesus, que essa seiva que vai me dar a força, porque sem Ele eu não sou nada. Então me dá a graça de permanecer e dê a Ele o documento de que Ele possa fazer na sua vida aquilo que Ele quiser. Mas para isso a gente tem que ter a confiança que Deus só vai fazer o melhor. Não é difícil? Difícil. Eu volto a falar com vocês aquilo que Ele falou para Gabriele. Gabriele, tanta gente já me dá a mão para andar junto, mas quantos será que terão a coragem de fechar os olhos e me deixar ir, fazer o que eu quiser fazer? Nos falta confiança. Ele diz assim, por acaso vocês já pensaram que você ainda não nasceu? Você já pensou nisso? Ele pergunta isso para ela. Ela fala com ele, como é que é, Senhor? Eu não nasci? Ele fala, Gabriele, você ainda não nasceu para a vida verdadeira. Para aquela vida que não vai ter doença, Gabriele. Não tem morte, não tem sofrimento, não tem nada, Gabriele. Então prepare esse dia, esse é o dia da morte, não é? Prepare esse dia, Gabriele, como uma festa que você organiza aqui na terra. Cuida dos detalhes de tudo, Gabriele, faça isso como uma grande festa. O resto, eu preparo de lá. Isso é uma coisa louca, não é? Mas não diga que a gente tiver fé suficiente para isso. Falar, o que você está preparando com tanto cuidado? O dia da minha morte. Ah, coitada, ficou louca. Não. Mas eu estou me preparando, porque na verdade, se a gente pensar, a gente nasceu para esse dia, para voltar para a casa do nosso Pai. Essa é uma coisa escandalosa, de maravilhoso, né? Porque eu não dou conta nem de pensar nisso, de tão bom que vai ser. Então, pensar que enquanto eu estou a caminho, eu tenho que me preparar. E a nossa vocação é da santidade. Não permita que a sua vida espiritual esteja no piloto automático, na inércia. Aquela coisa sem desejo, aquela atonia da alma, aquilo que eu acho que eu já ganhei. Entenda que o maior tesouro que nós temos na vida é tomar consciência que somos amados. Mas o fato de eu tomar consciência disso não significa que eu tomei posse disso, compreendem?
Uma coisa é eu saber que eu tenho um tesouro, outra coisa é viver desse tesouro. O dia que a gente tomar posse, nós vamos vender qualquer coisa. Não é assim a parábola? Que aquele homem que descobriu um tesouro, que sai, volta e vende tudo? É esse tesouro, é essa certeza que eu sou a filha única, amada do meu Pai. Nossa, eu vou viver para Ele. Tudo que eu fizer, eu tenho que pensar, isso agrada ao meu Pai? Isso está de acordo com o meu Pai? Vou fazer isso e sob o olhar dele, o Senhor está de acordo? Viver em profunda unidade, comunhão, em relação profunda de amor com Deus. Você vê que é uma vocação simples, né, gente? Que eu propus hoje, né? Coisa bem discreta. Mas não podemos esquecer que essa é a nossa vocação. Esse é o primeiro chamado. Se estamos guardando isso, escondendo isso, a gente pensa que a gente está adiando a nossa vida espiritual. Nós estamos adiando começar a nossa vida. E não se esqueçam, assim como a parábola, lembra da parábola dos vinhateiros, que o Senhor chamou um que foi às 9 da manhã, outro foi meio-dia, outro foi às 3 da tarde, outro foi 6. É porque em todos os momentos, aí esse é um significado, não é? Deus vem à nossa vida. E seja jovem, seja criança, seja idade madura, seja na terceira idade, em todos os momentos Deus vem à nossa vida. A gente só precisa deixar, estar aberta para que Ele venha. Fala, Senhor, vem agora. Agora eu quero. Agora eu me decidi. Eu decido agora que eu quero fazer um caminho novo. Eu não quero ter a vida espiritual tão reduzida, Senhor, a uma missa, a quem sabe a um grupo de oração, a confissão uma vez por ano. Às vezes eu estou reduzindo demais a nem pegar a palavra de Deus, a não meditar de verdade e a ter o meu coração parado somente naquilo que não me leva a lugar nenhum, naquilo que eu vou ter que deixar quando o Senhor me chamar. Eu estou colocando a minha riqueza onde ela não é a riqueza. Eu estou colocando as minhas preocupações naquilo que não vai me sustentar. Então eu preciso ter coragem da gente se ver, se avaliar e decidir. A dificuldade na nossa vida espiritual não são os obstáculos, não são as coisas que colocam no nosso caminho. A dificuldade da nossa vida espiritual está na nossa falta de decisão. A gente não sabe se de verdade a gente quer ou não caminhar com Deus. É isso que nós cristãos precisamos decidir. Eu acho que hoje chegou o tempo em que os batizados precisam ser reevangelizados. A viver de verdade, a proclamar que somente Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos com a vida muito dividida e nós temos muitos senhores dentro de nós e dificilmente nos curvamos ao verdadeiro Deus. Precisamos realmente parar e pensar. O mês de outubro é para a gente pensar. A minha vocação é a de ser santo. Então, que cada um de nós pense nisso hoje. Não só hoje, mas que esse assunto possa incomodá-los. E lembrar da sua dignidade. Que às vezes você não está andando e não está vivendo com a dignidade que esse nome te faz. E que Deus permita que o nosso processo de santificação, que teve início no nosso batismo começou o nosso processo de santificação, não seja interrompido, mas que por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, esse processo seja um contínuo até o momento da gente sair daqui, abrir a porta e voltar para casa do nosso Pai. Que Nossa Senhora, que a nossa mãe, interceda por nós, junto a Deus, e que nos forme os santos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.